Vamos falar de Marcos Leonardo, camisa 9 do Santos, 20 jogos, 12 gols pelo Peixe só no Campeonato Brasileiro. É o principal artilheiro sub-23 do futebol brasileiro, incluindo aqueles que jogam fora do país. Por que o Marcos Leonardo ele não cai nas graças definitivas da torcida do Santos? Por que o Marcos Leonardo não tem a mesma grife, a mesma mídia que um Vitor Roque, que um Hendrick? Ele é melhor do que esses caras? Ele é mais funcional que esses caras? Tô abrindo o debate com vocês aqui no Só da Santos Podcast. Eu sou Fabiano Fará. Não esquece de deixar o like no vídeo. Lógico, comenta aqui o que você acha desse tema. Dá a tua opinião. Inscreva-se se não é inscrito e ative as notificações. Eu sou um cara suspeito para falar do Marcos Leonardo, porque nas minhas lives aqui eu sempre tomei hate, sempre teve hate com relação a lá vem o Fará defendendo o Marcos Leonardo. Oh, que pereba, que tal, que tal. É assim, e eu não sou dono da verdade, cada um tem sua opinião, tá? E não é um recado para ninguém, isso é um papo direto entre a gente. Cara, se você observa números do Marcos Leonardo, a maneira como o futebol europeu enxerga o Marcos Leonardo, o jeito que ele se comporta quando tem uma equipe um pouquinho mais ajeitada, quando a bola chega pro cara com mais qualidade, você tem que analisar todo esse contexto. Aí você fala, pô, caramba, esse moleque é bom. O moleque é bom. Ah, mas erra 5, 6. Se chegam 3 redondas, uma ele mete pro gol. Chegaram 3 redondas contra o Palmeiras. Uma ele meteu no gol. E foi a fundamental, né? Que começou a construção da jogada com o chute de João Paulo e com ele, dividindo de cabeça com o Murilo. É um cara que tem um posicionamento diferenciado na área. É um moleque que dentro da área tem uma explosão. Num curto espaço de tempo ele resolve. É um finalizador nato. E realmente, cara, na minha opinião, ele deveria ter muito mais. Deveria ser muito mais falado. Deveria ter muito mais. Chamar muito mais a atenção do que o Hendrick e do que o Vitor Roque. Por exemplo, pega o Hendrick e bota no time do Santos de 2, 3 meses atrás. Não ia funcionar, parceiro. Não ia funcionar. Funcionar num time ajeitado, que joga muito tempo, é uma coisa. Não estou discutindo, não estou desqualificando tecnicamente o Hendrick. Nada disso. Mas você vê quando o cara é bom mesmo, é quando o cara cai num time, pô, mequetrefe, limitado. Né? E ainda mete gol. Bota o Hendrick no Santos de 2, 3 meses atrás. Não ia funcionar. Pega o Vitor Roque e bota no Santos de 2, 3 meses atrás. Cara, não ia funcionar. E o Marcos Leonardo funcionou. É a minha opinião, a sua tá aqui no comentário. Então, esse negócio de que tem pouca grife, tem pouca grife. Tem pouca mídia, deveria ter mais. Deveria ter mais destaque, mais respeito. Às vezes eu vejo os adversários meio que, né, tipo, deixando ele no 1 contra 1, tal. Cara, quando eu vejo que tem 1 contra 1 com o Marcos Leonardo, é o maior erro do adversário. Eu já começo a vibrar porque eu sei que o moleque vai balançar a rede. O moleque é um centroavante nato. E assim, eu sempre digo, o Rincon, o Jean Lucas, subiu de produção o Lucas Lima com o Soteldo jogando. Cara, a bola chega diferente pro Marcos Leonardo. A bola chega totalmente diferente. E quando chega diferente, ele não se destaca mais que Hendrick, que Vitor Roque, ou coloca qualquer outro aí. Não é à toa que esse moleque é procurado pelo futebol europeu desde a base do Santos. Não é à toa que monitoram os números, as estatísticas do Marcos Leonardo há anos. Não é à toa que surge um José Mourinho fazendo uma videoconferência com ele explicando o projeto que tem lá na Roma para ele. Não é à toa que o futebol europeu começa a despertar o interesse e o Marcos Leonardo, que seria vendido por 18 milhões, 20 milhões de euros, ele vai ser vendido por 30, pode ser vendido por 30, até por 40 milhões de euros depois desse Campeonato Brasileiro. E olha que o Santos não disputou nenhum título com o Marcos Leonardo em campo. Nenhum título. Muito pelo contrário. E o moleque sempre foi destaque. Então, a gente tem que parar. Eu coloco nós santistas, né? Tem que parar de desvalorizar o que é nosso. Né? Eu vi tanta gente hateando também o Marcelo Fernandes lá atrás. Tem que sair mesmo, tem que sair. Esse aí tem que sair, tem que sumir e tal. E agora esses estão quietinhos e aceitando, porque não querem aceitar que o Marcelo Fernandes é um baita profissional, que precisa de respeito do torcedor do Santos.
O que a gente tem em casa, a gente tem que valorizar, cara. Tem que valorizar. Eu vi o David Washington, depois daquela partida contra o Blooming, que o Marcos Leonardo estava na seleção pré-olímpica, que ele perdeu tantos e tantos gols, torcedor xingando o moleque. Mas xingando o moleque, que já tinha metido 3 com 17 anos, fez 18 anos. Você acha que o moleque desse vai querer ficar no Santos com esse xingamento? E o moleque, olha, o Ângelo, eu entendi a venda do Ângelo, era o momento de vender o Ângelo. Porque o Ângelo, ele foi o cara, o bode expiatório para bater recordes. Pô, começar com 15 anos, né, no profissional, recorde, primeiro jogador, o jogador mais novo a disputar a Libertadores, a meter um gol na Libertadores. Cara, mas perdeu recurso, perdeu base, porque não completou as categorias, as etapas até chegar no profissional. Teve que sair, tá bem no Estrasburgo, tá subindo, crescendo de produção, né? Então, a gente tem que valorizar um pouquinho mais o que é nosso. E isso eu digo também para a gestão, para que está, para que vai vir. Eu não sei quem é. Cara, valorizem, valorizem o que é nosso. É importante isso. Olhem o que está nos salvando de um rebaixamento vergonhoso. Observem o trabalho que está sendo feito. E olhem com carinho para o Marcos Leonardo. Embora esteja no contrato lá, um adicional de contrato de que ele será negociado no fim desse ano. Uma pena, uma pena. Mas que o Santos valorize o Marcos Leonardo no sentido de ele não pode ser vendido por menos de 30 milhões de euros. Porque se ele for por menos de 30 milhões de euros ao fim desse campeonato brasileiro, ele vai arrebentar tanto lá na Europa que vão revender ele por 100 milhões de euros. E a gente vai ficar vivendo de mecanismo solidariedade. Lembrando que a multa rescisória dele, né? Multa rescisória internacional é de 60 milhões de euros. E esse moleque, pela badalação lá fora, ele tem mais lá fora do que aqui dentro, acho que vale próximo disso. Enfim, mas prometeram para ele que ele seria vendido, né? E sem o Marcos Leonardo fica complicada a situação, porque eu não vejo na base outro que possa substituí-lo. David Washington foi vendido, enfim, né? Mas estou aqui para falar do Marcos Leonardo. A gente tem que valorizar o trabalho desse menino. Ele só tem 20 anos, gente. 20 anos. Já entrou para a história do Santos entre os 50 maiores goleadores do clube. Com 20 anos. Tô lendo o comentário, um abraço.